Olá, baixista! E no vídeo de hoje eu vou falar sobre grandes influências que ajudaram a eu ser o baixista que eu sou hoje. Vou falar sobre várias pessoas que foram muito importantes para o meu crescimento musical e esse vídeo termina tendo um caráter um tanto pessoal, já que ele se mistura um pouco com a minha própria história, e eu quero falar um pouco sobre isso. E aí eu já aviso de cara, se você estava esperando aquelas dicas, né, que eu normalmente dou sobre harmonia, escala, improvisação, técnica e tudo, você não vai encontrar isso nesse vídeo. Então, tchau, se você esperava isso, tchau, valeu, até mais, até a próxima. Tchau, valeu. Pause, pode ir para outro vídeo. Ok, mas se você ficou, você está interessado em ouvir isso. Obviamente, eu tive grandes influências de músicos extremamente competentes, né, como o Nico Assunção, Arthur Maia, John Patitucci e tudo mais. Só que eu quero falar aqui numa turma não tão conhecida quanto essa galera, porque elas sim foram as pessoas que passaram por minha vida de alguma maneira e que me ajudaram a ser quem eu sou hoje. Então, vamos lá. Primeira pessoa, o baixista desconhecido. Sim, eu não lembro o nome do cara porque faz muito tempo e eu juro que eu já procurei lembrar e muito procurei na minha memória. Não lembro o nome da pessoa. Eu lembro de tê-la conhecido na época, de ter batido um pequeno papo, mas eu não lembro mais o nome e eu peço desculpas a ele por causa disso. Mas a história é a seguinte. Eu, um garoto, 16 anos de idade, mais ou menos, 15, 16 anos de idade, eu já tocava um pouco de contrabaixo, não tocava profissionalmente. E aquela história, né? Garoto, adolescente, curtindo a vida, se divertindo. E eu fui para um clube lá em Natal, na Praia da Redinha, que estava tendo uma festa, né, de uma banda, de um artista lá da Paraíba chamado Capilé. E eu fui para essa festa como todo adolescente vai para balada, né? E quando essa banda começou a tocar, eu simplesmente vidrei no baixista, porque ele fazia umas coisas de slap que para mim eram muito, muito impressionantes. Sabe assim, aquela que tá todo mundo se divertindo, dançando, brincando para tudo quanto é lado e eu grudado na frente do palco olhando para o baixista. Eu passei o show inteiro olhando para essa pessoa. E por que nesse único contato que eu tive com esse baixista desconhecido, por que isso foi importante para mim? Porque ali foi a primeira vez que eu vi alguém tocando realmente bem o contrabaixo. E que eu vi que as possibilidades de tocar, tanto quando ele fazia, né, no pizzicato, as frases que ele fazia, e principalmente o slap, que eu lembro que foi a coisa que mais me impressionou, abriu um horizonte que eu não conhecia, eu não imaginava que o contrabaixo pudesse chegar tão longe. Então, esse único contato, esse único dia, né, que eu vi o cara tocando, como eu falei, depois eu conheci, a gente bateu anos depois, a gente se encontrou na estrada e bateu um papo, mas esse único dia desse cara me fez pensar no contrabaixo seriamente. E eu agradeço a esse baixista desconhecido por essa influência. Minha segunda pessoa nessa lista é um baixista lá de Natal também, chamado George Mendonça. Esse carinha aqui da foto, ou nesse vídeo aqui, que ele está bem mais jovem, que era da época que eu conheci. O George, um super baixista, ele tocava numa banda de baile lá em Natal, chamada Banda Montagem. E eu fazia natação num clube que era lá perto da minha casa, o Clube Camana. E a Banda Montagem ensaiava lá. Então, sempre quando eu ia para natação, ou eu chegava mais cedo para ficar vendo o pessoal ensaiando, ou eu ficava depois do horário da natação para ver a galera ensaiando. E o George foi o primeiro, digamos, baixista profissional que eu tive maior contato, porque eu ficava realmente vendo o cara tocar e vendo o quão ele era competente, né, estável no play, já eu falo o que é o estável, quão competente ele era e quão ele fazia
a música inteira funcionar. Lembrando que era uma banda de baile, ou seja, a proposta da música era, digamos, copiar as músicas. Então ele copiava as linhas de baixo das músicas que eram um sucesso no momento, e toda semana eles estavam trabalhando músicas novas, e eu sempre ia ver, ficava lá sentado vendo o pessoal trabalhando. E realmente me impressionou o quanto ele é estável no play. Ele era, né, na época já estável no play, ou seja, tudo que ele tocava muito bem. Ele tinha um timbre de baixo muito bom, seja, sei lá, tocando uma música pop, tocando um rock, tocando um axé, tocando um forró, tocando um shot, tudo que ele tocava soava muito bem. Então, por várias vezes eu ia lá só para olhar o cara tocando, e eu aprendi muito apenas observando o George tocar. E às vezes, quando tinha um baile que a banda Montagem tocava, eu ia lá para esse baile apenas para ver o George tocar. Ele foi realmente assim a minha primeira influência mais próxima, que eu pude ter contato, que eu pude bater papo. A gente se conhece até hoje, somos amigos do Facebook, inclusive essas imagens todas que eu tô colocando da galera aqui, eu roubei tudo do Facebook sem falar para ninguém. E George, muito obrigado pela sua influência na minha vida. O próximo da lista não é baixista, é o maestro Marcos Aurélio. Quando eu fui fazer meu ensino médio, eu fui para uma escola técnica, a Escola Técnica Federal do Rio Grande do Norte. E lá tinha uma banda marcial. E assim que eu entrei na escola técnica, tipo no primeiro dia de aula, eu fui lá na banda, que meu irmão já tocava nessa banda, que ele também estudou lá. E eu fui falar com o professor Marcos, eu falei, olha, sou irmão do Eduardo, eu queria tocar aqui na banda marcial e tudo. E o professor Marcos, né, como a gente chamava, Maestro Marcos, ou Marquinhos, ele prontamente me aceitou e me colocou para tocar trompete. Sim, foi um baita desafio para mim, mas agora você sabe, eu toquei trompete por um certo tempo da minha vida. Qual a grande importância do Marquinhos nessa época? Primeiro, porque ele reconheceu qualidades musicais em mim, principalmente pela minha dedicação. Ele viu que eu gostava de música e que eu me dedicava para a música. Então, ele me ensinava de uma maneira um pouco mais diligente, porque ele viu o meu interesse. E eu lembro de um dia, né, ele me ensinou os primeiros princípios de teoria musical, me ensinou a tocar o trompete, me ensinou um pouco de leitura musical, tudo. E até um dia que ele chegou para mim e disse, Hamilton, o que você aprendeu aqui está no limite do que eu posso ensinar nesse ambiente. Ou seja, ele tinha uma proposta, né, que era de pegar músicos que não tocavam instrumento e uma certa iniciação musical e fazer o pessoal tocar na banda marcial. E aí tinha um limite que ele poderia chegar, porque ele tinha que fazer toda a reciclagem da banda, tudo, e eu cheguei nesse limite. Eu vejo que você tem bastante potencial, mas aqui está no limite do que eu posso ensinar. Compra o livro de teoria musical, Princípios Básicos da Música para a Juventude, acho que é Marília Matos Prioli. Estuda esse livro para você aprender mais teoria. Eu não posso ensinar mais que isso, por causa do contexto aqui da banda, mas você pode estudar sozinho. E sim, eu comprei o livro, né, o famoso comi o livro com farinha, aprendi basicamente tudo de teoria musical que, ou pelo menos grande parte, eu aprendi ali naquele livro e tendo contato com o Marquinhos. Então ele foi a primeira pessoa que enxergou um potencial maior de desenvolvimento musical e deu aquele empurrão, tipo, cara, segue que você tá no caminho certo. Então, Marquinhos, muito obrigado por me ajudar a estar aqui onde eu estou hoje. O próximo da lista também não é baixista, é um guitarrista que infelizmente não está mais entre nós, o querido Manoca Barreto. O Manoca foi uma figura de extrema importância para a música do Rio Grande do Norte, porque ele, né, além de ser um excelente guitarrista, foi um músico que se dedicou também a ensinar. Então você tem muitos músicos lá de Natal, lá do Rio Grande do Norte, e também de toda a área mais próxima, que foram influenciados por ele. E aí eu sou orgulhoso de dizer que eu sou cria do Manoca. Na época, né, eu já estava no 1993, 94, 95, eu já estava tocando um pouco de música instrumental, eu já estava me dedicando a tocar música instrumental.
E o Manoca era o cara que oferecia um curso de harmonia funcional e improvisação. Lá ele preparou muita gente muito boa. Lembro que em 1995 eu comecei a fazer o curso com ele, super empolgado. O Manoca era, assim, de uma didática excelente. A maneira que ele ensinava, a maneira que ele abordava, na realidade, eu digo até hoje, eu tive contato com zilhões de materiais de improvisação, zilhões de abordagens, livros, cursos e tudo. E até hoje eu digo, o melhor de todos foi o que eu vi com o Manoca. Foi o primeiro que eu vi e o melhor de todos, o mais claro, o mais direto, o mais explicado e o que eu uso até hoje para ensinar. Basicamente, o que eu ensino de harmonia e improvisação é o que eu aprendi com o Manoca nesse curso. E o Manoca também foi muito importante para mim, porque em 1996 eu recebi o convite para vir para Brasília, onde eu moro até hoje. E aquela história, né? Você tem um moleque de 21 anos de idade, com aquela possibilidade de sair de casa para enfrentar o mundo e, né, tocar, rodar o mundo para música e os medos, as dúvidas vêm na cabeça. E eu lembro de um dia, em uma das aulas do curso, quando terminou a aula, eu fui falar com o Manoca, falei sobre a ideia que eu estava para vir para Brasília. Ele falou assim, cara, pode ir sim, porque Brasília é um ótimo lugar, é uma cidade maior e lá tem uma escola de música que é fantástica. Escola de Música de Brasília. Lá tem um curso de verão que todo ano vai músico do país inteiro para lá, se junta, passa, sei lá, 10 dias de curso. E é bem legal, você tem contato com muita gente, com músicos muito bons e a própria escola é muito boa, tudo. Então, cara, vá, só que se liga numa coisa. Estude, 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 estude. E estude com foco. Não fique estudando uma coisa hoje, amanhã outra coisa, outra não. Tenha um foco e estude, né, sistematicamente para você realmente se desenvolver como músico. Esse conselho no Manoca foi realmente também uma das que me ajudaram muito nessa decisão de vir para Brasília, né? Como eu falei, um moleque 21 anos de idade, saindo de casa, foi muito importante, assim, do tipo, foi basicamente dizendo, cara, pode ir que vai dar tudo certo. E eu vim para Brasília, assim, eu vim em 96, em janeiro de 97 eu já estava fazendo o meu primeiro curso de verão. Em fevereiro eu já estava matriculado como aluno da escola de música e em 2001 eu terminei o curso. Foi, assim, basicamente posso dizer que eu vim para Brasília para estudar na escola de música. E Manoca foi a pessoa que me direcionou para isso. Eu agradeço, Manoca, a você por ter feito isso por mim. Vamos lá, mais um da minha listinha. Esse é um baixista também e está ligado com a história da minha passagem pela Escola de Música de Brasília. Eu comecei tendo aulas com o professor Pérez lá e depois de um certo tempo o Fernando Nantra, esse carinha aí da foto, que inclusive esse baixo que ele está usando foi meu. Quando eu estava lá na escola de música eu vendi, comprei um amplificador dele, a gente meio que trocou um amplificador pelo baixo e ele está com esse baixo até hoje. Eu concluí o curso, né, lá da escola de música sob a tutela do Fernando Nantra. O Nantra, ele é muito gente fina, muito solícito, muito tranquilo, muito na paz. As nossas aulas eram sempre muito legais. E o Nantra foi o cara que começou a me colocar desafios. Desafios num ponto que eu não achava que eu tinha condições de encarar. Sabe assim, coisas como, por exemplo, um belo dia ele chega lá na escola e chega, ó, tá aqui essa música para você tocar. E era Tin Town, Jaco Pastorius. Eu olhava assim, cara, como assim? Eu tocar Tin Town? Isso aí tá muito acima do que eu conseguiria tocar. E sim, ele colocou e chega lá, me botou para tocar Tin Town e eu fui lá e aprendi e tudo. Aí dá um tempo lá na frente, ele chega, Giant Steps. Aí, cara, como assim, cara? Giant Steps é a música mais difícil que tem de improvisar, que todo mundo fala, tudo. E eles, não, vá lá, estude,
veja o que é que você encontra, tenta improvisar nela. Aí eu fiz um estudo e descobri altas coisas, né, sobre questão de shape do contrabaixo, que eu pude aplicar no Giant Steps. Eu, caraca, olha, isso, consegui isso, consegui isso, consegui isso. Ele, pô, legal, cara, que bom que você achou isso. O Nantro foi exatamente o cara que abriu essas portas para coisas que eu achava que eu não tinha condições de fazer. Então ele me colocou na maneira sutil dele, sem fazer alarde, assim como se fosse a coisa mais comum do mundo. Chegava, cara, vamos fazer isso daqui, toca isso daqui. O Nantra foi o carinha que abriu essa chave na minha cabeça e terminou. A partir daí, eu me coloquei sim em situações mais desafiadoras para mim. Não, quero tocar essa música, quero tocar esse choro como peça solo, quero tocar essa música somente no contrabaixo sem nenhum acompanhamento, quero improvisar nisso aqui, quero compor. E o Nantra foi o cara que abriu essa janela. Até hoje a gente é amigão. Sempre que eu vou na escola de música, eu dou uma passadinha lá no departamento de contrabaixo, dou um alô para ele. E Nantra, brigadão por ter aberto essa chave. E esses caras foram digamos, os principais da minha parte de formação, né? Do tipo, a parte de criar as bases para eu ser o baixista que eu sou hoje. Obviamente tiveram vários outros. Eu lembro que só lá nos cursos de verão da Escola de Música eu tive contato com muita gente boa. Arismar do Espírito Santo, Yuri Popov, Adriano Gifone, Jorge Helder, Jeff Andrews, turma de arranjo também, Leandro Braga, Ian Guess. Então, do tipo, tive contato com muita gente lá e todos também me ajudaram bastante. Todos tiveram uma carga grande de contribuição no meu aprendizado. Mas esses carinhas que eu citei foram exatamente os que abriram chaves, né? Que abriram portas para áreas que eu nunca tinha visualizado antes. E a partir daí, sim, eu comecei a trilhar uma carreira mais robusta. Ainda como aluno da escola de música, eu comecei a tocar com o Hamilton de Holanda, ele me chamou para gravar, depois me chamou para participar do Clube de Choro. Quando eu terminei o curso em 2001, eu fui contratado como professor substituto lá na escola de música. Eu dei aula na escola durante 4 anos e isso foi muito legal. Você imagina, aquele moleque de 21 anos de idade saindo de casa para estudar na escola, tinha um sonho da Escola de Música de Brasília. Eu fui concluir o curso e depois eu estava como professor dessa escola. Foi uma das coisas emocionantes da minha vida. Comecei a tocar música instrumental com o pessoal da cidade, né? Tocando em banda de baile, tocando em casas noturnas, fazendo show com um, com outro. Comecei a trabalhar nas minhas composições, gravei meu primeiro álbum. Foi aquele período de expansão do trabalho profissional aqui em Brasília. Mas aí, na vida profissional, ainda tiveram mais algumas pessoas. E eu cito um que foi meu professor, sem saber que foi meu professor, que é o queridão Carlos Malta. Na década de 2000, eu toquei bastante no Clube de Choro de Brasília, principalmente porque eles traziam os artistas para a cidade e montavam uma banda local para acompanhar esse artista. Então eu sempre tocava lá no Clube de Choro com essa galera, e uma dessas pessoas foi o Carlos Malta. Ele terminou sendo um professor para mim, mesmo sem a intenção, e ele foi o cara que, digamos, que apertava a gente no play, para a gente chegar ao nosso limite. Não era simplesmente eu estou acompanhando um artista, que é o que a gente pensaria numa situação dessas, né? E o Malta disse, não, cara, toca comigo, faz a música comigo, bora, toca comigo, cria a música comigo. Ele tinha uma brincadeira que ele falava com uma certa seriedade, né? Quando a gente fazia um show num dia, no segundo dia, quando a gente ia fazer o show, ele chegava, galera, vocês lembram do show de ontem, né? Tá, esquece tudo, vamos fazer tudo diferente. Porque ele colocava a gente para criar na hora, para entender a música e criar. E eu lembro de várias situações que ele ficava apertando a gente. Eu lembro de uma que foi diretamente para mim. Simplesmente ele começou a fazer uma introdução. Eu tava no ensaio. Ele começou a fazer uma introdução e como a ideia era construir, eu comecei a tocar. Aí na hora parou e disse, não, queridão. Entenda o que a música tá falando antes de você falar alguma coisa. Eu comecei a tocar, você mal entendeu o que eu quis dizer e já veio falar comigo. Ouça o que eu tô tocando. Dê tempo
para você entender e só depois toque. Aí eu, ok, entendi o que você tá falando. E aí a gente começou, né? E a gente sempre fazia isso, né? Do tipo, a gente tinha liberdade realmente de inventar música de qualquer jeito. E aí eu comecei a prestar atenção nisso. E aí teve uma outra vez, assim, que eu digo, agora eu vou aplicar isso que o Malta falou pra mim. Ele também, mesmo que ele começou, foi uma outra música, ele começou a introdução sozinho, tudo, não sei o que lá. Aí eu digo, tá, eu vou colocar isso aqui. Aí eu toquei uma notinha. Sabe assim, quando você toca uma nota e você não tem certeza que vai ficar bom? Toquei 2 notinhas, ele parou. Queridão, não. Cara, se você vai tocar, toca de verdade. Não toca com medo, não. Ele sentiu na minha maneira, no som, na minha maneira de tocar, que eu tava com medo de tocar. E ele foi em cima. Disse, cara, se for pra tocar de verdade, toque. Não venha com medo. Dessas e várias outras que ele ficava apertando a gente, seja pra mim, seja pros meninos da banda, eu aprendi muito a como se comportar, como contribuir para a música, como transformar a música no play, como interagir como um grupo para fazer com que o grupo cresça e que a música se transforme numa coisa inimaginável. A gente fez isso muitas vezes no show e, queridão Malta, muitíssimo obrigado por isso. O próximo dessa lista não é brasileiro, e ele se relaciona com minha parte acadêmica. Em 2010 eu entrei na Universidade de Brasília para fazer o curso de licenciatura em música. E em 2012 eu fiz um intercâmbio, foi um projeto de intercâmbio entre 2 universidades brasileiras e 2 universidades americanas. E eu fui da primeira turma que foi para os Estados Unidos e eu fui para a Universidade de Louisville, lá no Kentucky, que futuramente foi a universidade que eu fiz o mestrado. Lá, das várias aulas, né, que a gente teve a prática de conjunto, em que colocaram a gente, os 3 brasileiros que estavam no intercâmbio, eu e o Thiago, e o Zé Kennedy, que era um brasileiro, um americano que tinha vindo para o Brasil para o intercâmbio. E o professor que acompanhou a gente é o Harry Pickens. Esse cara incrível, né? O Harry Pickens é grandioso em muitas maneiras. Primeiramente, o coração dele é inimaginável, o quão acolhedor ele é. Que ele é um cara grande, sim, ele tem mais de 2 metros de altura, ele nem cabe no piano. E eu posso dizer que o coração dele é maior que ele. É um músico estupendo, talvez o maior pianista que eu já vi tocar na minha vida foi ver o Harry tocando. E nessas aulas de prática de conjunto, foi muito interessante a abordagem que ele fez, porque ele já sabia que a gente era músico com uma certa experiência. Então, não tinha que ficar ensinando o standard de jazz pra gente. Ah, vamos tocar tal música, tal. A música que a gente estava tocando em si não importava. Ele queria pegar o feeling da gente. O que ele mais trabalhou com a gente, e ele apertou a gente, não foi pouco não, que a gente saía dos ensaios assim com a cabeça estourando, porque ele estava muito em cima. Tocar em conjunto e interagir. Num nível extremamente profundo. Todos ao mesmo tempo, 100% conectados durante a performance. E desenvolver o swing de jazz autêntico, né? Tá, a gente já estudava aqui no Brasil, todo mundo tocava jazz, tudo, mas por não ser parte da nossa cultura natural, tem, digamos, aqueles sotaques de gringo. E ele queria fazer com que a gente soasse autêntico. Então ele apertou muito a gente, assim, da gente estar no meio da música, ele, não, perdeu conexão, não, volta, perdeu conexão, não. Aí o cara, como assim, perdi? Tava no meio do solo aqui, eu tô ouvindo tudo. Não, você tá ouvindo, mas você foi para a sua bolha interna, você desconectou dos outros músicos, você parou de interagir. Ele pegava pequenas nuances da nossa performance, quando a nossa mente ia para outro lugar, e ele ficava trabalhando pra gente ficar 100% do tempo juntos, interpretando, tocando e construindo a música. Isso realmente foi impressionante. E nesse meio tempo a gente descobriu várias falhas, né, da nossa performance, vários defeitos pessoais que a gente tinha que trabalhar para consertar, né, defeitos musicais. Ah, você precisa melhorar isso aqui, precisa melhorar isso aqui, tá, e outras coisas que ele nem falou e que a gente percebeu durante o play. E o Harry, ele realmente ensinou pra gente como ir num dos pontos mais profundos que a música pode dar.
na hora que você está tocando uma música em que a improvisação é um dos seus centros, mas mesmo que você não esteja improvisando, você está criando a música em tempo real e 100% do tempo conectado com todo mundo. Mais especificamente, para mim, ele colocou a confiança no play, assim, do tipo, que é até uma brincadeira, eu lembro de uma aula que ele estava exatamente questionando o meu beat no baixo, sobre eu impor a interpretação do grupo inteiro no baixo. E ele fala, não, cara, você é o chefe. Aí ele colocou, não, vem aqui pro meio da sala, você é o chefe. E até hoje o Eudes, ele me chama de boss, porque era, you are the boss. Ele me ensinou exatamente como impor na minha linha de baixo, no jazz, a interpretação do grupo. Eu posso, é quase que controlar a performance do grupo pela maneira que eu tocava a linha de baixo. Isso abriu uma baita de uma janela na minha cabeça, principalmente na minha confiança do tocar. Eu voltei muito mais confiante por causa dessas aulas com o Harry. E o orgulho, né, foi quando a gente estava na última semana de aula. Ele chegou assim, ele parou assim, disse, cara, eu lembro de vocês aqui na primeira aula, vocês tentando tocar jazz. E hoje, um semestre depois, vocês estão soando como jazzistas. Deu um orgulho muito grande da gente ver o resultado do esforço, do trabalho todo. Então, Harry, muito obrigado por isso tudo. E para fechar essa lista, eu não vou colocar mas 2 baixistas, porque eles estão ligados na janela de tempo. Em 2016 eu fui fazer o mestrado lá e eu vou colocar aqui, porque foi durante o mestrado que eu tive contato com esses 2 caras. Primeiro, o Chris Fitzgerald, que foi o professor durante todo o meu mestrado, foi o baixista, né, que me acompanhou, e o Victor Wooten, que eu tive um contato com ele num período específico. O Chris, além dele ser um músico realmente estupendo, de uma diligência para estudo, para evolução, o próprio conhecimento musical dele é muito, 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 muito desenvolvido, né? De uma maneira que vira uma referência. Mas, mais importante, a humildade dele. Porque é o seguinte, cada um de nós tem sua própria história, cada um de nós passa por coisas na sua vida, coisas que você consegue resolver, coisas que você não consegue resolver, e o tempo vai passando e isso faz parte da vida de cada um. Você tem isso na sua vida, eu tenho isso na minha, outras pessoas vão ter isso na sua vida. E eu, sim, mesmo com, sei lá, 20 e tantos anos como profissional, ainda tinha algumas coisas, digamos, mal resolvidas internamente, sobre o play, sobre a arte, sobre o como tocar, sobre o como me comportar, situações que me deixavam angustiados e tudo. E o Chris, ele foi o cara que me mostrou, por meio da humildade dele, que eu não preciso ser 100% bom em tudo que eu tô fazendo. Porque aquela história, na hora que a gente vê os nossos grandes baixistas, os mestres mundiais que são as nossas influências, meio que os caras são perfeitos. E você quer ser perfeito? Quando você toca um dia e você não toca bem, você fica mal. Quando você grava e não consegue dar aquela performance que você queria, você fica mal. Aquele show que você tinha maior expectativa para ser bom e você não consegue ser bom, você fica mal. E o Chris foi exatamente... Por meio da humildade dele, ele mostrou que, ok, tudo bem ser isso. Ele, com toda a preparação musical, a preparação no contrabaixo acústico, o conhecimento de jazz que ele tem, tudo, ele abertamente mostrava as fraquezas dele, sem nenhuma vergonha, sem nenhum medo. Não, isso daqui eu não sou bom. Essa coisa aí eu não consigo tocar. E eu ver o meu herói, né, o cara que eu estava tendo aula, que eu estava melhorando, que eu estava me tornando mestre, se mostrando, digamos, frágil, me mostrou que eu posso sim ser frágil nas minhas coisas, não ter medo de assumir, cara, isso daqui eu não consigo tocar agora. Eu vou precisar de um tempo em casa estudando para conseguir chegar a isso. Ah, mas fulano chega aqui e toca de primeira. Beleza, eu não sou fulano, eu sou Hamilton Pinheiro, e eu preciso desse tempo para estudar em casa, para eu chegar aqui e eu vou me esforçar para
chegar ao máximo pronto da próxima vez que a gente for tocar. Isso me deu uma paz de espírito e o Cris foi o cara que me mostrou isso. Entre o primeiro ano e o segundo ano do curso, nas férias, eu fui pro Jazz Camp do Victor Wooten, né? Lá eu conheci o Victor. Lá no camp, eu vi de um músico top mundial que tudo aquilo que a gente pensa na hora que a gente começa a tocar, lá no início, quando a gente começa a se apaixonar pelo instrumento, você pode levar pelo resto da vida. Por quê? Quando a gente é profissional, você pode colocar que você está numa selva de leões, porque sim, você tem demandas que você tem a cumprir, você tem prazos, você tem que estudar, você tem que tocar, você precisa de equipamento, às vezes você precisa tratar com pessoas que não são tão amigáveis com você, às vezes é uma discussão um pouco mais séria, às vezes é um problema, às vezes de ego de uma pessoa que você tem que trabalhar, e no final das contas, a gente fica sempre na defensiva. Então, no mundo, né, hoje você fica meio que se protegendo para você levar a sua vida em paz, mas sabe, não ser derrubado, você não tomar um calote de alguém que te contratou e não pagou, sei lá, aquelas coisas que acontecem no mundo profissional. E o Victor, lá no Basecamp, ele coloca exatamente que toque pela música e não para mostrar que toca bem. Ajude os outros musicalmente, ele sempre fala isso. Cara, se você for tocar com alguém, não tente soar bem. Tente fazer com que os outros músicos com que você está tocando soem bem. Naturalmente você vai soar bem por causa disso, mas faça com que os outros se sintam confortáveis em tocar com você. E ele não fala isso da boca para fora. Eu estive lá, ele realmente acredita e ele coloca em prática, ele faz a gente aprender isso. Então, ali o Victor mostrou que aquela pureza da música, quando a gente está em casa, sabe, tocando com uma gravação que a gente gosta e tá indo para as nuvens, assim, viajando naquele som, e cara, que legal isso, e que a gente perde muito disso na hora que a gente cai na realidade do mundo. Ele mostrou que sim, você pode levar isso para o resto da sua vida, mesmo que você seja um profissional de ponta. Então, eu agradeço ao Cris e ao Victor por essas nuances da vida, de me mostrarem que a música, ela é a beleza que a gente sempre sonhou e que às vezes a gente esqueceu, e por me mostrar também que eu posso ser quem eu sou, com minhas virtudes como baixista, com as minhas falhas como baixista, as virtudes como ser humano, as falhas como ser humano, e eu trabalhar para ser sempre melhor em cada uma dessas áreas. Beleza? Agradeço a cada um dessa lista que eu coloquei, agradeço a cada um dos inúmeros músicos que eu toquei no palco, no estúdio, todos, cada pequena experiência musical que eu toquei, seja um único show que eu toquei, sei lá, em abril de 1997, às 7 da noite, numa sexta-feira, e essa pessoa eu nunca mais encontrei. Aquela performance me ajudou bastante. Então, cada pessoa que eu encontrei na vida foi importante para mim e ajudaram a ser o músico que eu sou até hoje. Valeu, até mais.